Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo. E nesse episódio vamos tratar de um tema muito importante, a violência contra mulheres e a adultização de meninas. Eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, né? A juíza Fabriziane Zapata, da Justiça do Distrito Federal, e a psicóloga Renata Bevilacqua. Tem então o né, ele flexiona, que ótimo. E a juíza é formada em Direito em 2004 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, uma cidade que eu adoro, né? É pós-graduada em Direito Público pela Universidade Gama Filho, é juíza no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios desde 2008, né, aqui em Brasília. E a Renata, ela é coordenadora administrativa da Coordenadoria da Mulher do TJDF e atua há 16 anos na área de enfrentamento à violência contra as mulheres. Bem-vindas ao nosso episódio. Acho que a gente vai ter um tema muito importante. Muitos dos temas que a gente trata aqui no nosso podcast tem a ver com as questões de masculinidade, de paternidades, mas também a gente sabe que essa cultura do machismo, né, ela está vinculada a todo um processo formativo que afeta também até a forma das meninas e mulheres perceberem isso, né? Então, prazer tê-las aqui com a gente. É uma honra para a gente estar aqui, agradeço demais o convite. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado pelo Instituto Promundo. É muito importante que a gente tenha homens, falando para homens, sobre como ser homem de uma forma carinhosa, amiga, afetuosa, não violenta, mostrando exatamente o contrário do que a cultura de hoje em dia apresenta para esses meninos, né? E saber que é para o seu próprio benefício também, né? Como a gente estava conversando aqui antes do podcast. Renata, é prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, agradeço muito. Assim, é fundamental, né, que a gente tenha esses espaços de discussão e que possam ter diferentes formas de entrada mesmo, né? Então, pensar num podcast onde as pessoas estão lá, às vezes, lavando uma louça e ouvindo isso, né? É muito, muito importante mesmo. E eu queria começar sabendo por que vocês se envolveram nesse tema. Como é que foi essa trajetória de carreira até chegar aqui? Para mim, acho que foi meio destino mesmo. Porque quando a gente começa como juíza no tribunal, você passa no concurso de juiz de direito substituto. Você é um substituto, é como um médico clínico geral. E ao longo do tempo você vai se especializando ali dentro. E desde o início eu vi que eu gostava de trabalhar com pessoas, não com documentos. E nisso eu fiquei muito tempo em vara de família e depois eu já tornei titular de um juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, que inclusive agora em novembro fazemos 10 anos no juizado. 10 anos? Que beleza, que maravilha. Então assim, e aí logo no início já existia o Centro Judiciário da Mulher, porque existem os juizados de violência doméstica dentro do Tribunal de Justiça e essa que hoje a gente chama de Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica, que há 10 anos atrás se chamava Centro Judiciário da Mulher. Depois passou a se chamar Núcleo Judiciário da Mulher. E à época, logo que eu comecei a trabalhar na violência doméstica, os juízes, colegas que estavam lá trabalhando no, então, CJM, viram, né, esse perfil assim, que eu tinha de atuar e de buscar as políticas públicas, a integração, o trabalho para além do juizado. E aí, desde então, eu ingressei também na coordenadoria, hoje, Coordenadoria da Mulher. Então, assim, são duas frentes de trabalho que existem. Um avanço grande, né, na estruturação de algo realmente para poder processar cada vez mais os casos que vêm, né, no judiciário. Sim, porque hoje em dia o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no judiciário não é apenas a questão do processo individual da vítima A, que foi agredida, sofreu alguma violência pelo agressor B. Existe toda uma atuação macro do Poder Judiciário, existe uma política nacional judiciária de enfrentamento à violência contra a mulher, e nessa política nacional, as coordenadorias da mulher, que existe uma em cada Tribunal de Justiça no país, elas têm um papel fundamental disso, de organizar essa estrutura, articular, integrar. Não é mais aquele juiz, aquela juíza que fica só no seu gabinete e que só olha a letra fria da lei. Não. Cada vez mais um judiciário humanizado, que está preocupado com os problemas reais, com
as questões sociais que estão ali envolvidas, e nesse tema do enfrentamento à violência não tem como atuar sem a perspectiva de gênero. E eu diria também a perspectiva de raça. Fabriciane, uma coisa que me instiga é o seguinte: você vê, o Promundo, né, Renata, a gente também tem feito um trabalho já de quase 30 anos, né? Então, a gente cria metodologias, faz pesquisa, fala sobre a importância desse tema para o próprio homem, faz toda essa estruturação. E aí eu vejo realmente, né, desde o trabalho que nós fizemos no CNJ, todo um esforço que existe, né, a rede de proteção. E aí a gente vai para os dados hoje de violência contra a mulher e, por exemplo, o Observatório de Mulher pode ser um reflexo também da pandemia, né, que afetou muito, e os dados são tenebrosos, né? Ainda nós estamos assim numa ascendente dessa violência, né? Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 37,4% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses, muitas vezes na presença de filhos. Isso revela um ambiente familiar que pode ser inseguro e propício à perpetuação da violência. E eu vejo, né, todo esse esforço de tratar. Vocês acham que é uma questão momentânea, que talvez isso aconteceu também por causa da pandemia, ou que a gente precisa estruturar essas políticas públicas que já são fortes, né, para chegar lá na ponta mesmo, na família? Como vocês veem esse apoio que é necessário? Bom, eu vejo que mudar o mundo é um pouquinho difícil, dá um trabalho. Então, assim, o que nós estamos pretendendo fazer, e estamos fazendo, é mudar o mundo. Porque nós estamos lutando contra uma cultura muito profunda, machista, né, que... É cultural, né? É cultural. Você vê a mulher como algo menor do que o homem. Isso você vê desde as questões mais evidentes, como num feminicídio, até questões mais simples, como desconsiderar a fala de uma mulher, preferir um candidato homem a uma candidata mulher, enfim, isso acontece o tempo todo. Então, mudar tudo isso é um trabalho de mudar uma cultura. Quando a gente nota a ascendente no número de violências contra as mulheres, eu sempre me questiono se a violência está aumentando ou se ela só está sendo mostrada, porque era uma violência invisibilizada. Antes da Lei Maria da Penha, o que a gente tinha? Violência doméstica é crime de menor potencial ofensivo. É juizado de pequenas causas. Vai lá e paga uma cesta básica que está tudo resolvido. E hoje em dia não. Então hoje em dia nós temos centenas de prisões, centenas de réus com tornozeleira eletrônica, equipamentos eletrônicos ajudando na fiscalização das medidas protetivas. No ano passado, foram cerca de 21.900 ocorrências de violência doméstica só no Distrito Federal. Então é um número muito alto. É um número de denúncias também, né? É um número muito grande de mulheres que sabem que existe um sistema de justiça, que confiam que esse sistema tem alguma condição de ajudá-las e que procuraram a justiça, a segurança, foram até uma delegacia, registraram uma ocorrência. Então, o aumento desses números de registros de ocorrência não me abala. Pelo contrário, mostra que nós estamos no caminho certo. Interessante, ótima perspectiva. E é muito importante, isso precisa ser frisado 1000 vezes, que existe um trabalho de monitoramento dos feminicídios aqui no Distrito Federal, que acompanha todos os casos, né? E o que a gente nota é que há um trabalho muito eficiente da segurança pública em evitar o feminicídio quando há um registro de ocorrência, quando a mulher pede medida protetiva e ela mantém essa medida protetiva. Ao contrário, quando a vítima acha que aquele mito, né, de não, é só uma briga de marido e mulher, não, é só culpa do álcool, não, ele vai melhorar, não, tá tudo bem, não, agora tá tudo certo, eu não quero envolver ninguém, eu tô com vergonha, eu não vou me expor, e ela acha que ela vai conseguir resolver aquele problema sozinha. Nesses casos é o que a gente tem hoje, de 68,4% dos feminicídios no Distrito Federal, desde 2015 eu tô falando. Eram casos em que não havia medida protetiva registrada. Aquela mulher contra aquele agressor. E a gente sabe, seja estudando cada caso de feminicídio individualmente, seja pelas pesquisas que são feitas, que a violência aconteceu antes. Não é da noite para o dia que um homem mata uma mulher. Então, há fatores preditivos dessa violência que acontecem antes, vários fatores, e ela então
não denuncia, tem medo, se sente culpada, tem vergonha. E a gente mostra o quê? Que quando o sistema é acionado, nós temos muitas medidas muito eficazes para auxiliar nesse enfrentamento à violência. Até porque, sendo uma estrutura cultural, né, Renata, também entendendo esse espaço de fala das mulheres, é uma jornada de violências, né? Ela não começa com aquela violência, muitas vezes é o ponto crucial de uma mudança de algo que vem sido tolerado por um aspecto cultural até chegar a uma dimensão que não é mais minimamente tolerado, né? E que bom, né? Eu acho, também acredito nisso, né? Que como mostra a estrutura, campanhas, leis, políticas, acaba trazendo mais à tona realmente os casos que a gente está vendo, né? Sem dúvida. E é importante entender também que não necessariamente vai haver essa escalada, né? Na violência, assim. Então, isso é um ponto, porque muitas vezes a gente acha que existe um padrão, né, comportamental, mas não necessariamente, então isso é um ponto também de alerta. Mas outro aspecto é porque está muito relacionado ao que a gente entende, que é essa naturalização da violência. Né? Então, se a mulher muitas vezes é colocada nesse lugar de sustentar o casamento, de fazer aquilo ali dar certo, a gente vai vendo também nos espaços de filme, de novela, de música, né, alguns comportamentos que são naturalizados e tidos como uma coisa bacana, né? Nossa, ele se preocupa muito comigo, ele quer toda hora saber onde eu tô, né? Então, são coisas que vão ficando naturalizadas e essa mulher muitas vezes nem percebe que tá numa violência, né? Então, como a doutora Fabriciane estava trazendo, elas estarem conseguindo falar sobre isso é muito importante, porque se a gente está o tempo todo divulgando isso e tentando publicizar essas situações, é importante mesmo que elas cheguem, né, que essas denúncias comecem a acontecer. Agora, tem um movimento que é um pouco um contraponto a isso, né? Então a gente tem uma estruturação da política, a gente tem melhores formas e instrumentos para isso, nós temos aspectos educacionais mais importantes, relevantes, né? O Promundo vem atuando muito nesse campo e a gente vê que é uma rede, né? Não é só o Promundo, é uma rede de organização, a sociedade civil muito presente hoje, né? Mas aí a gente tem, por exemplo, as questões de internet, de redes sociais, que acabam trazendo movimentos até ainda mais radicais dentro desse aspecto da cultura machista, né? E dentro de uma visão que isso se normaliza quase, né? Como trabalhar essas concorrências, né, incríveis que a gente enfrenta e com o advento da rede social? A gente pensou no começo até que seria um aspecto cultural positivo, que as pessoas iam ter mais acesso à cultura, né, acesso a museus, a reflexões, né, e se tornou uma coisa impressionante, principalmente nesse tema das masculinidades, né, doutora? É terrível a gente pensar assim, que com tantos avanços legislativos, a violência ficou para as nossas avós, nossas bisavós. Não. A violência está nas escolas, está nas redes, está para adolescentes da cidade, do campo, tanto faz. E eu, particularmente, tenho uma crítica muito grande às redes sociais, à falta de regulamentação, virou uma terra sem lei. Porque eu sou do tempo em que se alguém xingasse alguém, respondia por um crime de injúria. Se em uma matéria, né, que saísse em um jornal impresso falasse mal de alguém, responderia por injúria, calúnia, difamação e pagaria indenização por todo, isso, né? O tempo todo. Vontade. E isso se tornou bonito ser feio. Assim, é bonito ser deselegante. Porque se você tem uma certa polidez e educação e gentileza no trato social, você é falsa. Você não está sendo transparente no que você está... E o bonito é falar todas as coisas grotescas que vêm à sua mente. Claro, você tem o direito de sentir, pensar o que você quiser, mas assim, colocar isso, expor isso e levar milhares de jovens e crianças a repetirem esse comportamento, isso é algo gravíssimo. Então, é a criança, e adolescente... é um acesso cedo, né? Cedo. A criança está lá assistindo um conteúdo em que é impróprio, que tem dancinha, que tem música, que tem falas que são misóginos, que aquela menina ali, se ela não te dá mole, você vai lá, desculpa falar as coisas assim, mas é que às vezes a gente vai lá, taca nela. Então assim, e não é só o funk,
É importante dizer isso, porque antes se dizia, é o movimento da periferia. Não, não é só o funk. Isso tá na música popular brasileira, isso tá nas redes, isso tá o tempo todo. E contamina a mente de uma criança que tá ali como uma esponja para aprender tudo que a gente ensinar. E é um menino que muito cedo, ali já nos seus 7 anos de idade, já começa a ver a menina como algo menor, Exatamente. inferior, que ela não é capaz, que ela não pode. E depois, quando esse menino não é aceito mais socialmente no grupo, que ainda tem isso, né? Tem o que é o bonito, o que é o que chama mais atenção. Se ele não é o aceito, ele entra nessas plataformas e dali ele passa a ser contaminado e puxado para um mundo de ódio, e que ele vai dizer o quê? Se eu não tô sendo aceito, então a culpa é dela. Verdade. É ela que não me quer. A série Adolescência mexeu muito com isso, né? Trouxe à tona uma coisa muito evidente sobre isso, né? De como que acaba também para o próprio menino sendo uma série de armadilhas dentro dessa internet, né? Por mais que tenha famílias estruturadas, você pode cair dentro dessa armadilha. O seu artigo na Metrópolis ficou muito legal, né? Queria parabenizar, e também aos ouvintes, se puderem ter acesso a esse artigo, achei incrível, né? E tem 2 aspectos que eu queria perguntar para vocês sobre essa questão, e que pode ser vinculado também a essa cultura enfatizada na internet, que a gente vê muitos radicalismos, né? De um lado, a questão das próprias mulheres, né, no sentido, né, você coloca lá no artigo que eu fiquei refletindo sobre isso há alguns dias, né, em 10 anos de atuação como magistrado em situações de violência doméstica, uma das questões que mais me angustia é justamente a falta de percepção do risco pela vítima, que entende a violência como algo normal, o que está claramente ligado a experiências pretéritas desta mulher, que quase sempre vivenciou a violência dessa criança. Então, isso me colocou uma provocação assim, de como se coloca numa situação ainda de mais vulnerabilidade quando essa comunicação está vindo nessa lógica, né? E o outro aspecto que você vem trabalhando muito, né, que é a adultização, que agora se tornou uma lei, né? E como que se vulnerabiliza, né, esses aspectos, porque se naturaliza essa violência. Eu queria ver um pouco, entender, aprofundar um pouco mais essa visão, né, de como é que sai, como é que resgata dessa grande concorrência que a gente tem pela frente. Então, quando eu quis falar sobre isso, né, sobre a normalização da violência, o que acontece? Eu, mulher branca, que cresci numa família estruturada, que tive um pai e uma mãe mais ou menos normais, que estavam ali a cuidar de mim, né? Então, eu falo de um lugar. E aí eu observo uma vítima de violência doméstica em que eu tenho um réu preso preventivamente, eu estou segurando uma prisão, né, há mais de 90 dias, que eu estou oferecendo para ela assistência psicológica, auxílio aluguel, medidas protetivas, enfim, as ferramentas que a gente tem, né? E que ela diz para mim, audiência, não, doutora, mas ele pode ser solto, ele não vai fazer nada comigo, não. Foi só nesse dia. Eu olho aquilo e penso, gente, mas eu já tive essa conversa com algumas vítimas, e eu me lembro muito de uma que eu falei assim, senhora, mas a senhora tá dizendo que não aconteceu nada, mas ele tava com a faca no seu pescoço. Não, e ela falou isso, eu tenho isso gravado. Não, doutora, mas ele não enfiou a faca. E eu pensei assim, claro, mas se ele tivesse enfiado a faca, eu tava nem aqui mais, teria virado um feminicídio. Ele tá testando até limites, né? Assim, então, assim, veja que para aquela mulher, ela não percebe a gravidade da situação. E acho que a Renata pode falar um pouquinho dos processos psicológicos, porque eu não consigo, juíza, explicar para ela. Ela não apreende o que eu estou mostrando com estudos sobre gestão do risco e fatores preditivos de violências letais. Eu não consigo mostrar isso para ela. Né? E aí, normalmente, os casos mais graves assim vão para estudo psicossocial dentro do tribunal, e aí vem relatórios que contam a história de vida dessas mulheres. E ali você vai ver que foi abusada pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, por pessoas de confiança da família.
desde muito cedo aprendeu a sobreviver naquelas adversidades. Não é só a questão econômica, isso é muito importante que se coloque claro, que a pobreza é um fator de vulnerabilidade importante. A raça é um fator muito importante, mas é para todas as mulheres. Então, o abuso, inclusive de meninas, acontece em todas as casas. Classes sociais, às vezes a classe social mais abastada consegue colocar panos quentes, resolver com psicólogo particular, psiquiatra particular, que não vai notificar e isso não vai entrar na estatística, mas acontece. E aí essa menina que cresce ali daquele jeito, às vezes ela sai da casa dela de origem, da família dela de origem, para conseguir tentar, ela olha esse outro homem que chega na vida dela e pensa que ele pode ser o príncipe no cavalo branco, que também não existe. E aí ele vem e ela deposita toda a expectativa de saída daquele âmbito de violência nessa pessoa. Então, assim, o pouco, e eu costumo chamar isso de migalhas de amor, as migalhas que ele dá pra ela já são muito, porque ela não recebeu nada. Então, assim, isso é muito sério, é muito profundo, sabe? Eu acho que a Renata pode falar bem sobre... A gente precisa te ouvir mesmo, porque tem uma fala também, Fabriciane, que me chamou muito a atenção, que você coloca também como os aspectos de como trabalhar isso, tirar da normalização e trabalhar os aspectos culturais, né? Você coloca, isso inclui a criação de ambientes seguros, afetivos e respeitosos, tanto no espaço físico quanto no digital, e o fortalecimento de vínculos que andam tão fragilizados. Então, Renata, me parece que não é só uma questão de saúde mental ou terapêutico, né? É uma coisa que precisa ter todo um ecossistema por trás para que essa transformação aconteça. Sem dúvida nenhuma, né? Claro que tem aspectos psicológicos associados, mas quando a gente acha que isso é uma questão daquela vítima, né? Essa mulher que está com algum problema, e ter esse olhar apenas psicoterapêutico, a gente limita muito as nossas estratégias de intervenção, né? Porque tem um fenômeno social muito mais amplo que legitima, né, esse lugar das mulheres, essa dinâmica de poder que se constrói cotidianamente. Agora, pegando o gancho do que a doutora estava trazendo, o que acontece muitas vezes com essas mulheres, né? Estar suscetivamente exposta a situações de violência traz para ela vários danos também nesse aspecto, né, do eu, de como ela se relaciona, de como que ela está inserida ali naquela relação. Então, muitas vezes ela está numa dinâmica ali de dependência emocional, ou ela está depressiva, ou num transtorno de estresse pós-trauma, ela entrou num processo de dissociação às vezes, né, porque assim, aquela vivência ela é tão traumática, ela é tão danosa, porque aí o nosso cérebro ativa um recurso que vamos fazer como se isso não tivesse acontecido, que é um pouco dessa moça, né? Não, eu não posso. É tão duro lidar com isso, né? Que imagina você pensar, nossa, a pessoa estava com uma faca, né? E eu continuo com ela, por quê? Porque nessas relações também existe os dois pontos, né? Não é uma pessoa que ela é ruim o tempo todo. Então tem isso que diferencia também do tipo das violências fora do ambiente doméstico. Né? Então às vezes ele é muito bom, às vezes ele tem alguns comportamentos, né, como eu estava trazendo umas migalhas ali, e que ela começa a se apegar a isso, e que em algum momento ele vai mudar, e que tem a ver também com essa lógica social, né, de que a mulher que é responsável por essa relação dar certo, se ali tá ruim é porque alguma coisa que ela falou, alguma coisa que ela fez, que tá nas mãos dela, né, e então essa expectativa constante de que ele em algum momento vai... É interessantíssimo esse ponto, né? Porque, por exemplo, eu fiz doutorado em saúde pública, né? Então, como é que se definia saúde antigamente? Ausência de enfermidades. Então, era uma coisa tranquila, né? Só que a gente descobriu que todos nós somos enfermos. Então, não deu, né? Não valeu, porque não tem como chegar nesse patamar. E aí se colocou, né? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E aí eu fiquei sempre pensando sobre esse aspecto social, né, da saúde social. E a família não tem sido um ambiente de saúde social, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o abusador é o pai, né? E abusador em vários sentidos, não precisa chegar nem no caso extremo, né? Mas por isso que tem a rede Não Bate Eduque, né? Todas essas coisas. E realmente, assim, como fazer os espaços, né, serem um espaço de saúde social, que meninas, mulheres, homens possam refletir sobre essas questões. Porque eu falo muito, por exemplo, o bar para o homem, ele não é um espaço de saúde social, ele é um espaço de reafirmação de performance de masculinidade. Essas que a gente está falando e que acaba criando todo esse tipo de prejuízo, né? Como criar espaços para essa mulher? Porque realmente você está num tribunal,
né, tá toda essa questão, por mais que a juíza seja assim, numa humanidade incrível, né? E ali com uma empatia muito grande, olho no olho, isso é maravilhoso, o judiciário realmente transformador, né? Humanizado, isso é importantíssimo. Mas não é um espaço muito de saúde social naquele momento, né? É muito difícil ela fazer uma autorreflexão naquele momento. E às vezes a questão terapêutica funciona na saúde mental, né? Mas como abrir esses espaços de saúde social para essas meninas e mulheres poderem entender essa dinâmica e criar essa consciência de gênero, né? Como é que pode ser feito? E aí é quando a gente fala, né, das políticas públicas, que elas precisam acontecer de forma mais consistente, isso, né? A gente precisa pensar em enfrentamento. O ambiente doméstico, né, os exemplos que você trouxe, ele é o mais danoso para as mulheres, né? O que as estatísticas têm mostrado. Exatamente. Né? Os homens, eles têm morrido e sofrido mais violência fora do ambiente doméstico. Então, a gente está aí falando também de uma dinâmica de poder que acontece dentro desse ambiente doméstico. Então, ter espaços onde se possa fazer esse tipo de reflexão, né? Você precisa entrar na educação, precisa entrar nos meios de comunicação, precisa entrar nos filmes, nas novelas, nas músicas, em tudo aquilo que a gente consome, né? E aí, para que esse ambiente também se construa enquanto um espaço de proteção para as mulheres, né? De fato, elas possam confiar nesse companheiro e ter relações mais igualitárias, em que seja pautada no respeito mútuo, né? E não no poder, enfim. Eu até acho, né, doutora Fabriciane, que o próprio judiciário está buscando uma rede muito maior para descobrir esses espaços, né, de encaminhamentos, né, para essa busca de uma saúde social mesmo para essa menina e para essa mulher, né? Sim, o enfrentamento à violência contra a mulher hoje, ele é feito em rede. Temos plena consciência de que sozinha nenhuma instituição é capaz de resolver. Com certeza. E isso vem muito bem escrito na Lei Maria da Penha, que é bom até que o público leia a Lei Maria da Penha. É verdade. Diferentemente de muitas leis que são feitas assim, sem técnica, a Lei Maria da Penha é uma lei técnica, feita por pessoas técnicas, e cada palavra que está ali tem a sua razão de ser, baseada em estudos e evidências. Então, assim, aquilo ali é tudo muito sério. E a Lei Maria da Penha, já há 19 anos, colocava lá a importância da integração entre Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública, moradia, educação, assistência social. Tudo isso precisa trabalhar junto, né? E hoje nós temos, eu digo nós, o país inteiro, o trabalho articulado, né, no fomento às redes. Existem as redes locais, as redes, né, mais institucionais, as redes integradas mais com o objetivo do enfrentamento à mulher, outras redes que lidam com todos os problemas sociais. E quem nos ouve, é muito importante que essa pessoa procure no seu território o que existe aqui. Porque eu noto muito isso, às vezes as pessoas ouvem um podcast, veem uma matéria, nossa, que legal, mas acontece porque lá em Brasília é diferente. Não, em todo local há possibilidade de se construir uma rede. E às vezes a gente não precisa de muito. Claro que a gente precisa de políticas públicas integradas, precisa de orçamento, não se faz política pública sem orçamento, então não tem como. Mas, enquanto isso não chega, a gente já pode começar trabalhando, é a prefeitura pequenininha ali, que tem uma pessoa que de repente ouviu isso aqui e falou, nossa, olha só, eu vou pegar essa salinha aqui, eu vou pegar essa pracinha aqui, e eu vou chamar uns jovens aqui, e a gente vai conversar sobre saúde o que é social, ser homem. Saúde então, social, assim, perfeito. Às vezes a gente fica esperando condições ideais pra gente fazer, e elas não aparecem nunca. Então, você junta um pai de família muito bem respeitado ali na comunidade, um avô, uma pessoa que criou bem seus filhos, né, que tá lá respondendo positivamente à sociedade. Junto um professor de educação física. Exatamente. Vamos pegar essa aula aqui de futebol, terminou o futebol, vamos conversar sobre aquela agressão que o jogador tal fez contra o jogador tal, vamos conversar sobre aquele xingamento. Então, assim, são às vezes atitudes mínimas que você começa fazendo e você nota, porque você junta um grupo de crianças e adolescentes, eles são extremamente criativos e proativos. Então, eles conseguem, você só precisa orientar, facilitar. Inclusive, dentro da Coordenadoria da Mulher, nós temos facilitadores para
instruir e formar grupos reflexivos de homens autores de violência com toda a metodologia. Mas se você não tem isso tudo na sua comunidade, construa com o que você tiver, gente. O esporte, o lazer e a cultura, eles têm um poder imenso de conseguir que crianças e adolescentes vão para o lado bom e não para o lado ruim, que eles joguem a sua raiva, a sua ira, a sua indignação numa coisa boa, positiva, e transformar essa energia toda em algo. Como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer melhor? É aquela velha história do eu quero ser a mudança que eu quero para o mundo. Então, assim, faça você agora. Gente. Que maravilha colocar isso, porque sabe que tem sido a nossa experiência. A gente tem até um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde para fazer formação sobre esses aspectos de como abrir espaços dentro do sistema de saúde para o envolvimento de homens, de autorreflexão sobre gênero, violência baseada em gênero e tal. E a gente fazia muita formação nas grandes cidades, né? Que aí vinham os municípios, participavam. Então. E a gente descobriu que não, tem que ir lá nos municípios. É lá, é na praça que pode acontecer a transformação, né? É às vezes no próprio espaço do judiciário que se abre uma possibilidade de engajamento, de uma campanha, num custo muito baixo e com impacto muito grande, né? E é importante isso também, né? O judiciário com esse trabalho de grupos reflexivos de homens, que eu fui visitar o do Rio Grande do Sul, lá em Caxias, o Hora, que eu achei espetacular, né? Como é importante para o homem também entender que isso é fundamental para ele. Que não, também no sentido de como que ele entende que esse processo formativo coloca ele em situação, não de vulnerabilidade, porque ali é mais de risco das suas próprias decisões que ele toma, né? Então, o judiciário, ao mesmo tempo que tem essa questão da mulher, de tentar identificar e tal, abrir um espaço de saúde social dentro da própria estrutura do judiciário, né? Eu fico encantado com a experiência, né? E eu acredito, né, dentro dessa perspectiva de como levar realmente para os espaços sociais uma abordagem reflexiva e também para dentro do próprio judiciário. Tem sido incrível essa experiência. Aqui no DF, então, tem tido uma atuação firme nessa área. E aí, assim, só trazer a perspectiva, né, de que esses grupos, eles têm que ter também um olhar de responsabilização, né, porque é exatamente o que eu estava trazendo. Esses homens precisam conseguir refletir, espaços reflexivos, o que é a diferença de você fazer, né, uma palestra, um encontro educativo e formativo, né? São espaços, o que a gente faz, são espaços em que ele possa se ouvir o outro e começar a entender, assim, tem outros homens passando por isso, tem outras formas de ser homem, né? Por que a gente está entendendo que ser homem é só isso? E quando ele escuta isso de de outro homem dizendo isso também, isso ajuda ele nesse processo de reflexão mais responsabilizante. Ele precisa entender que ele está ali por uma escolha que ele fez em algum momento, né? De agir com violência. E que existem outras formas de agir. Será que essa é a única forma? Não, existem outras formas. Então, quando a gente pensa em espaços, existem diferentes espaços e diferentes possibilidades, né, de se trabalhar as masculinidades. Mas é muito importante que quem esteja conduzindo esses trabalhos tenha muita clareza em relação aos estereótipos de gênero, a como que essas masculinidades são construídas, como que essa masculinidade hegemônica se coloca e se pauta, porque senão a gente faz um desserviço, né? Essa pessoa começa também, às vezes, a reforçar estereótipos, porque então é importante ter um estudo, né, ter um conhecimento também daquilo que está sendo trabalhado, isso é fundamental. Colocou um conceito aí da masculinidade hegemônica, né, que a gente trabalha muito, e você sabe que, doutora Renata, eu estava no Maracanã vendo uma semifinal Flamengo e Vasco, estava com a Cláudia, né, e a gente gosta até hoje de ir na torcida organizada, né, e é uma coisa interessante, né, então os cantos do Flamengo muito bons, etc. Então, mas toda vez que ia cantar sobre o Vasco, todos os cantos, e aí eu fiquei muito triste, eram homofóbicos, cantos homofóbicos. E aqueles jovens ali, o que ficou claro para mim é o seguinte, é uma masculinidade subalternizada, que não existe, na minha percepção, por exemplo, uma masculinidade tóxica, uma masculinidade é subalternizada. Você está exercendo uma masculinidade subalternizada. Mas o que me impressionou é que dentro dessa masculinidade subalternizada há um ideal de masculinidade hegemônica completamente alucinado, né? Eles estão dispostos a morrer por isso.
né? E criar padrões do que eles acham que é masculinidade, mas nunca algo a ser atingido, a não ser que seja através da violência, né? Aquilo me chocou muito, porque eu não tava, porque do racismo acabou, graças a Deus, né? Tem muita mobilização nesse aspecto, né? De cantos racistas ou qualquer nesse sentido, muita campanha, mas eu fiquei impressionado com a questão da homofobia, assim, a céu aberto, assim, um crime claro, né? E a gente na verdade, teve que conviver, eu quase saí do estádio, assim, ainda bem que parou, porque começou o jogo e vamos embora, né? Mas eu fiquei horrorizado com aquilo, né? Tem já há um caminho, né, em relação ao racismo, assim como você trouxe. E esses comportamentos desse tipo de masculinidade, ele está também associado lá, né, assim, se você for analisar bem, com a misoginia também. Exatamente. Porque, assim, quando, dentro dessa socialização, o que o menino vai escutando lá desde pequeno, né? Homem não leva desaforo para casa, não chora assim, você tá parecendo uma menininha. Exatamente. Né? Então, ser homem é tudo que o distancia do que é ser uma menininha. E o que é esse homem mais afeminado, né? É um homem afeminado, ou seja, ele tem comportamentos que se assemelham ao feminino. Então, no fundo, é isso aí também que tá por trás, é essa mesma dinâmica de poder que se relaciona também. Uma coisa que me chama a atenção, doutor, é que a gente no nosso processo pensava até que era coisa de afeminado, mas acabou, e é verdade, dentro da capa, né? Mas é tudo aquilo que, na verdade, é humanizado. Então, quanto mais humanizado você chega, isso não pode, né? Então, não é só uma coisa de um comportamento feminino. É como se fosse, assim, algo que vai até além disso. Nada que possa ser humanizado, eu posso ter o comportamento porque eu não me subalternizo a um ideal hegemônico, né, de masculinidade. São comportamentos que são associados ao feminino. E muitas vezes associados como se eles fossem inatos. Né? Exato. Você tem 2 bebezinhos lá, você já começa todo o investimento em relação a essa performance. Exatamente. Então, é lacinho, é rosa, são vários artefatos, é boneca, assim, tudo associado ao cuidado. Né? Então, essa menina, ela vai desde cedo aprendendo que são esses atributos que ela precisa desenvolver. Exato. Né? E o menino, ao contrário, ele vai sendo exposto a outras coisas, né? Brincadeiras que são fora de casa, assim. E é importante entender que isso é construído, né? Então, hoje, quando a gente fala desses comportamentos, um homem que quer pensar diferente, muitas vezes é associado ao feminino, aquilo que é esperado das mulheres, né? E por isso tão difícil desconstruir, porque o homem espera, eu quero ser homem, né? E o que é ser homem? Ser homem é ser forte, é não chorar, é não pedir ajuda, se eu tomar, eu vou pro bar beber, né? Que foi o que você trouxe aqui já também. Então, ele poder dizer, olha, eu não vou sair com vocês pro bar, eu tô precisando mesmo conversar mais profundamente sobre isso. É difícil também mudar essa lógica, né? E você sabe que eu fiquei chocado, eu fui num chá de bebê, de anunciação, né? Revelação, isso. E é uma festa da família, legal, né? Toda festa de família é um espaço ali legal, né? E não tem problema nenhum ser azul, rosa, tá tudo bem. O problema é que você já começa a expectativa por performance no ventre. Exatamente. Né? Esse aí vai ser garanhão. Meu Deus do céu! Estamos falando de 4 meses. Exatamente. E já tem uma expectativa de ser um garanhão, e se for menina, né? Então, aí vem toda aquela questão, né, dos brinquedos, né, serem tudo que é da porta da casa para dentro é menina, tudo que é porta da casa para fora, e a gente começa a criar essa confusão e tirar o homem desse espaço de cuidado e autocuidado, né? Exatamente. E aí eu fiz até uma brincadeira, né? Eu pedi para a Cláudia para ir numa... Ela tinha lá uma hora marcada, né, com uma ginecologista, e aí eu fui com ela só para ficar na recepção, né, com as mulheres, e rapidamente as mulheres começaram a falar entre si, e a trocar ideias, e a trocar telefones de médicos, de cuidados, não sei o que, né. Gente, eu vou no urologista, os homens chegam duros, assim, ninguém fala com ninguém olha pro lado, e muitas vezes a mulher empurrando por trás, né. Isso aí eu queria isso me lembrou algo que é muito importante, que é o tema da sororidade. Que é o tema, assim, das mulheres, e a gente tem uma experiência muito bonita
particularmente aqui nas juízas do Distrito Federal, que nós temos um grupo de WhatsApp que chama Jujus, que nós temos aí umas 150 mulheres ali, e a gente costuma brincar que nós poderíamos resolver todos os problemas do mundo, porque a gente é melhor que o Google, assim. E é muito interessante porque, olha só, várias vezes um colega juiz precisa de uma indicação de empregada doméstica. Ele não coloca no grupo geral. Ele pede para alguma amiga dele particular para colocar no grupo da Jujus para que a gente debata entre a gente qual que seria a melhor opção. Então, assim, veja que são tantas camadas, porque nós somos juízes, nós somos estudados, nós sabemos sobre humanidades, enfim, e ainda assim, nós repetimos, né? E essa questão aí de como os homens se colocam assim nessa postura de evitar todo o assunto relacionado às suas intimidades, não entrar em contato com suas emoções, seus sentimentos, isso eu acho tão duro. E hoje, 10 anos já trabalhando exclusivamente todos os dias com esse tema, me parece assim, claro, o machismo é muito perverso e ruim para as mulheres, mas ele também é ruim para os homens. Porque assim, o homem não se permite sentir, estar presente, vivenciar a família, porque tudo isso não é para mim. Então assim, essa coisa também do estar constantemente procurando mulheres e tendo que performar o tempo todo. E aí mais, se a gente vai para os jovens periféricos que não consegue cumprir o esperado da performance dele no sustentar as pessoas. Ele não consegue, ele não tem emprego. Então, para onde ele vai? Ele vai para as drogas, ele vai para a raiva. Então, assim, é um conjunto de coisas, e é por isso que depois que a gente coloca as lentes de gênero, a gente não consegue mais não ver o mundo sobre a questão de gênero, né? Há uma perspectiva de você olhar. E você passa a ver que isso é tudo muito grave. É como se ao homem fosse vedado sentir. Eu não posso sentir. Se eu sinto raiva, eu explodo numa crise de fúria e tal. E, assim, é uma caixa, né? E todos nós sentimos, assim, todos nós somos seres humanos, não há como evitar. Você sente. Então, assim, é um problema tão urgente e tão grave que as pessoas precisam ver isso e trabalhar por isso. No micro, dentro de si, na sua família, com seus amigos, na sua comunidade, e no macro, com políticas públicas. Isso. Agora, uma coisa que nessa performance que nos abala a todos e todas, né, é que da menina e da mulher já tem, então, essa expectativa do cuidado, do autocuidado. Isso seria uma parte talvez mais tranquila, vamos supor assim, dessa coisa perversa que existe. Porque também existe uma cobrança de performance hoje nas meninas também, da adultização, né, da sexualização. Isso me chama muita atenção também, né, assim, como que até as meninas e as mulheres estão entrando num espaço muito divulgado também por internet, etc., né, de que eu vou ser, né, reconhecida através de uma performance. E é muito macabro isso, né? É muito duro. Como é que está essa coisa, doutora, da adultização? Como é que está chegando nos tribunais essa questão? Como é que está sendo trabalhada essa questão para a gente também desencadear um outro processo, né, de reflexão sobre esse ponto, né? Sim, nós primeiro precisamos de regulamentação, né? Por lei, algo assim bem positivo e que realmente traga uma preocupação efetiva. Hoje nós temos, né, a Lei Riborel com medidas de proteção para crianças e adolescentes, temos o Marco Civil da Internet para a proteção da imagem, temos a possibilidade também, né, isso aí o Judiciário trabalha muito em busca e apreensão de equipamentos para verificar questões de redes de pedofilia. Às vezes nem é uma rede, às vezes é uma pessoa só, enfim, que está ali, né, acumulando aquele material de conteúdo pornográfico infantil nos seus computadores. Temos, né, as determinações às redes sociais para que elas excluam conteúdos e tal. Só que essas medidas, elas acabam que elas são tomadas após, né, o Judiciário, ele vem para reparar, né, a conduta. Só que o dano feito para a menina, ele já foi feito. Né, e aí a gente chama novamente a questão
das políticas públicas, da mídia, para mostrar o quanto é importante o cuidado de crianças em redes sociais. Isso é tão sério, a juíza Vanessa Cavalieri do Rio tem falado muito sobre isso, né? E houve um certo destaque desse tema, porque as fotografias, as imagens, aquilo ali tudo é colocado, a gente alimenta a rede social, que é uma terra que no momento, para mim, está uma terra sem lei. E isso a gente está falando de redes sociais, a gente não está nem falando de Deep Web, porque se a gente for para Deep Web, aí a gente vai encontrar, assim, todo o teatro de horrores ali. Mas se a gente falar em redes sociais, plataforma Discord, enfim, umas coisas horrorosas, grupos de pura misoginia, que estão ali, e as crianças estão ali, dentro do quarto, mexendo no seu celular, não está aborrecendo pai e mãe, né? Porque o pai já não Às tá vezes cuidando. se expondo também, né? Tirando Se fotos expondo. e indo. E aí aquela coisa do, que bonitinha, faz a pose assim, poses erotizadas, faz a dancinha. E do lado de lá, tem uma pessoa se aproveitando de todo aquele conteúdo. E mais, pra menina, criando esse ideal de beleza, porque para os homens, né, há uma performance esperada. Para as meninas, há esse ideal de beleza esperado. E quanto mais branca, mais jovem, mais magra, mais desejada ela é. E a preta, periférica, gorda, como ela fica nessa história? Então, assim, e a menininha negra que só vê as brancas fazendo sucesso nas redes sociais, né? Aí a gente precisa entrar no tema de ter pessoas, né, influências de sucesso, mostrando outros caminhos possíveis de sucesso. A gente precisa criar exemplos para essas meninas, porque senão elas ficam apegadas naquele ideal quase inatingível, eu acho que é inatingível para 99,9%. É que nem a masculinidade hegemônica, né? Isso existe para quê? Para vender, para que você compre mais. É todo um marketing envolvido e a gente precisa acordar dessas coisas, mesmo que você continue consumindo os conteúdos. Lógico. Mas consuma de forma crítica. Saiba que aquilo ali está sendo feito para pegar você. E que você olha aquilo ali e fala, tá, ok, eu quero fazer o alisamento no meu cabelo porque eu quero. Ou é porque essa imagem foi colocada para mim, que isso aqui me faz ver que essa é uma menina bonita, desejada e querida, e eu quero ser igual a ela. Então, assim, a gente precisa fomentar esse juízo crítico o tempo e reconhecendo e valorizando os valores ancestrais de base africana, de povos originários, de uma riqueza, né? De uma beleza. Sabe que eu estava inquieto... lógico, por só favor, complementar Renata, também claro. que essa adultização, ela tá muito relacionada com a objetificação das mulheres, né? Verdade. Então, você priva a criança de ser criança e começa a trazer esse universo para ela, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem vários produtos de beleza, de estética para a criança, então esmalte, batom, o que a gente está dizendo para elas, né? Que esse é o lugar, é o ser escolhida que é o que vai te dar esse espaço de ser mulher. Então, precisa se ter muito cuidado em relação a isso, porque elas vão desde muito cedo entrando nesse lugar e sendo responsabilizadas já também desde muito cedo por comportamentos de violência que às vezes aconteçam. Então, às vezes um assédio, uma violência sexual, e aí muitas vezes a gente escuta, né, trabalhando com isso, a justificativa de não, mas ela botou um shortinho, ela estava dançando, ela me seduziu. Né? Numa lógica invertida mesmo, que é a mesma que se reproduz para as mulheres adultas, em relação às crianças. E chegando uma consequência psicológica na mente dessas meninas e jovens mulheres, né, muito difícil, né, de ansiedades, né, e acaba a questão do próprio, né, tem que até um tratamento psiquiátrico muitas vezes, né? Assim, é porque isso, não tá só nela ali, né? É todo um contexto que tá legitimando isso. E ela fica muito confusa mesmo, né? Eu já vi entrevistas do entrevistador perguntando para a criança, você quer namorar comigo? E a criança fica confusa. O que eu respondo se tem um adulto dizendo que quer namorar comigo? Eu não posso namorar com ninguém. Então não é uma patologização dessa criança. Ela fica confusa num contexto que está dizendo para ela que aquilo ali é normal, mas ela
Ué, mas será que é? E aí, por isso que a gente tem que pensar em educação sexual também, no sentido não de trazer para a criança conteúdos para os quais ela não está preparada, mas ajudá-la a entender esses limites do consentimento, do que é o corpo dela, daquele que é um toque bom, um toque ruim. Isso aqui eu não gostei, isso aqui não foi bom. Porque a gente vive ainda numa sociedade adultocêntrica. O que isso quer dizer? Que o poder está muito no adulto ainda. Então, se o adulto está dizendo que isso é bom, a criança muitas vezes acha que aquilo, ela fica confusa, porque quem é a referência dela? Quem é que tem que educar essa criança? É o adulto, né? Então, ajudar também a criança a entender esses limites do próprio corpo. Né? Sobre isso aí, eu só queria falar para a população em geral, né, que nos ouve, que algo muito importante que a gente tem hoje, que está no Distrito Federal, mas também já a nível nacional disponível, é o programa Maria da Penha Vai à Escola. Então, todo esse conteúdo, quando a gente fala em educação sexual, a gente não é ensinar um menino a vestir camisinha, pegar um menino de 5 anos de idade e começar a falar para ele sobre beijo na boca, não. Né, todo o conteúdo é muito bem pensado. Então, o programa Maria da Penha Vai à Escola, né, doutora? É uma iniciativa né, nossa do Tribunal de Justiça, mas que conta hoje com 14 partícipes, precisa né, da Secretaria de Educação. E o que é? Não é só palestrar em escola. Né? É um programa com trabalhar os gestores das escolas, diretores, para que eles entendam a importância do programa. Os orientadores educacionais que existem nas escolas, para que eles conheçam, saibam identificar fatores de violências contra as crianças, onde encaminhar, o que fazer. Professores, sobre mobilizá-los a que eles trabalhem os conteúdos em sala de aula e depois que se chegue aos alunos. Das maiores, eu tenho muita denúncia de violência sexual, e aí eu falo do estupro de vulnerável, crianças mesmo, com 5, 6, 7, 8 anos, que sofrem estupros rotineiros em suas famílias durante 3, 4, 5 anos. Como é que essa criança percebe que aquele toque, ele é lascivo e que ele é criminoso e é um abuso? Muitas vezes porque ouviu na escola. E se não ouve na escola, é muito difícil para a criança entender. Esse tema que a doutora Renata coloca a respeito de você ensinar para a criança sobre o próprio corpo é relevantíssimo, porque a criança não sabe. E se chega um adulto, uma figura de autoridade para ela, e fala, não, mas isso aqui é a nossa brincadeirinha. Quantas e quantas vezes eu já ouvi esse relato de vítimas, né, em depoimento especial. Não, mas ele falou que era uma brincadeirinha, um segredo só nosso. E no abuso sexual intrafamiliar, infantil, ele não começa com uma penetração. Que a criança vai sentir dor, vai achar estranho. É a naturalização do toque. Então, às vezes, aquela criança que não quer ir no colo daquele tio, daquele vizinho, daquele avô, não quer. E a pessoa fica insistindo. Aí ela olha e vê, nossa, mas minha mãe, minha avó, minha prima, meu pai, enfim, estão dizendo pra mim que eu tenho que ir, então eu acho que tem que ir. Às vezes é desconfortável, às vezes nem é desconfortável, a criança, dependendo da idade, ela nem entende o que está acontecendo, e é um papel muito importante aí, numa das frentes no programa Maria da Penha Vai à Escola, é ensinar tudo isso, e hoje a gente tem cursos autoinstrucionais para quem quiser conhecer não só sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, mas também sobre a violência contra mulheres. Porque eu noto que muita gente, às vezes, trabalha nesse tema, acha que sabe, porque a gente fala tanto sobre isso, né? Todo mundo acha que sabe. Mas e aí? Você tem uma medida protetiva, e aí? E aí tá sendo descumprida, você faz o quê? Não sei. Mas eu tenho filho com pra ele. Quem, né? Eu tenho filho com ele, então eu não posso pedir medida protetiva, porque eu tenho filho com ele. Não, você pode pedir medida protetiva. Entendi. Então, assim, é muito importante a pessoa saber, né? Que quando a gente sabe, o conhecimento, ele traz poder. Isso é cidadania. Não adianta nada, nós temos leis maravilhosas. Não precisamos mais de lei. Não precisamos. Então, assim, a gente tem leis maravilhosas, mas as pessoas precisam conhecer os direitos delas, saber como fazer valer esse direito na prática. E nós precisamos de políticas públicas, né, que realmente tragam tudo que está na lei para a vida real de todas as pessoas, não só de algumas. Saber, por exemplo, espaço de educação ser realmente de educação e não de instrução, né? É uma mudança muito, muito grande. A gente atua com o setor de educação
e fez vários trabalhos, por exemplo, no Amapá, né? E muitas vezes a educação é vista como instrução, né? A matemática, a geografia. Como também criar esse ambiente, então trazer realmente, né, dessa forma lúdica a Lei Maria da Penha para a escola, a gente está trazendo um pouco para essa realidade, né, da verdadeira educação. Mas a gente não tinha esse arcabouço das políticas públicas antes, né? O que eu acho interessante é o seguinte, eu concordo, né, que as leis ficam muitas vezes no papel, tem essa dificuldade, mas tem o que eu vejo é que tudo isso também nos conecta, né, a um movimento de transformação que não pense um ouvinte, né, a ouvinte que está tudo perdido, né? Que tem um movimento de rede acontecendo e que estamos aqui debatendo sobre isso, que estamos falando sobre esses aspectos de humanização, de explicar realmente o que é igualdade de gênero, né? Então, isso é um processo transformador que leva muito tempo, né? Eu tenho certeza que é um pouco, né, uma miragem, mas que a gente vê, assim, o desencadeamento disso pelo sistema judiciário, por exemplo, né? A gente já vê isso claramente também. Essas mudanças, elas vão promover algo interessante de ressignificação dessas coisas, né? Então, por mais que a gente fale, não, está tudo perdido, etc., né? Tem muita coisa legal acontecendo, né? A partir dessas leis. Aconteceu mês passado, o Promundo até participou também, o governo brasileiro, o legislativo, incorporou, que já era uma data da Unesco, das Nações Unidas Internacional, mas agora incorporou como oficial o Dia Internacional da Menina. E foi legal porque, assim, nós levamos aqui, temos uma rede em Brasília, e nós levamos meninos e meninas de várias organizações sociais para dentro do espaço do Ulisses Guimarães, né, do auditório, e ali 90% eram meninas e meninos, né? Mas no primeiro momento, quando nos abordaram, falaram, não, você pode trazer só as meninas? Eu falei, não, leva os meninos. Porque o menino de 10 anos que vai estar lá no auditório, né, Ulisses Guimarães, e está vendo que existe agora um Dia Internacional da Menina, entender, né, essa lógica, é fundamental, né? Então, aí se abriu, né, e ficou ótimo, uma coisa mais meio a meio, mas o Congresso Nacional se abrindo para isso é muito bonito, né? Eu fiquei super emocionado, porque estava ali o Dia Internacional da Menina, mas também já trazendo ali a pauta dos meninos, né, para saber que, lógico que a menina, enquanto um sujeito que pode ser vitimizado por um processo cultural muito, muito duro, né, mas que o menino também se sinta parte disso, né, que legal que é fazer parte do Dia Internacional da Menina, né? Então, ver o Auditório Ulisses Guimarães ser um espaço educativo, né? Mais do que aquela sala de aula, né? E tudo mais que é importante, lógico, né? Eu achei incrível, né? Então a política social ajuda muito até esses aspectos da saúde mental, né? Porque sem ele não dá para ficar só no consultório, né? Não, a lógica não é consultório, não é consultório. A lógica do enfrentamento e prevenção à violência contra as mulheres é de fato social, né? E é isso, e quando você traz os meninos para vivenciar isso, são crianças, também trazer para ele, olha, por que será que precisa desse dia, né? O que será que acontece aí, para que eles também já desde cedo entendam, né? Poxa, caramba, é diferente, é diferente para as meninas do que é para mim. Isso, as pessoas vão me ouvir diferente porque eu sou menino, juro, eu não sabia, né? Então, ajudar ele a percebendo isso desde cedo, porque às vezes muitos homens, né, não percebem que eles são mais vistos, que eles são mais ouvidos, coisas sutis, né? Nessa sutileza mesmo, e que a gente pode pegar da infância, que é uma fase que eles estão em crescimento, em que eles estão absorvendo muita coisa, que eles estão criando referências de modelo, né? E trazer para eles novas possibilidades. Isso é muito bom, isso é incrível, né? Isso é o que é realmente transformador, né? É transformador. E eu acho que também nesse processo de transformação a parte da comunicação, né? Como saber comunicar essa transformação. Porque a gente nunca vai cair nessa coisa da comunicação chula. Não adianta tentar se adaptar demais a uma comunicação que muitas vezes vai cair num vazio, né? E eu sinto que o Tribunal de Justiça tem feito um trabalho forte de comunicação, né? Para dizer para a sociedade como está respondendo a isso, né? Eu queria até, Tora, se pudesse pegar um pouco esse gancho para falar como é que está sendo essa comunicação, não só dentro do tribunal,
Mas para a sociedade, eu sei que tem o Tribunal de Brasília faz um trabalho incrível da Semana do Bebê, que eu tive a honra de participar de uns eventos e vai nas diferentes regionais aqui de Brasília. Achei um barato aquilo, né, de trazer para isso, né, a localidade, trazer mais para perto, né, da onde as famílias estão. O judiciário como um todo, ele tem passado por um processo muito forte de humanização. Então, eu terminei minha faculdade em 2004, né? E naquele tempo, nunca foi ensinado pra gente sobre como tratar pessoas, noções básicas de humanística, que hoje já são cobradas no concurso nacional para um nivelamento que é feito para as provas de ingresso na magistratura. Então, assim, você precisa ao menos estudar a respeito. O Conselho Nacional de Justiça tem feito várias resoluções a respeito de inclusão social, acessibilidade, redução de desigualdades, preocupações, por exemplo, com população em situação de rua, mulheres diversas, questão minorias, racial, deficiências. racismo, pessoas com deficiência, Verdade. inclusão digital, porque esse é um tema muito sério. Recentemente, inclusive, houve criação de postos de inclusão digital lá na Ilha do Marajó. Porque como é que a pessoa iria pedir medida protetiva se não tem nem como acessar o judiciário que está distante de barco da sua palafita? Então, assim, né, o Brasil é gigantesco, então são questões muito, muito graves que a gente enfrenta aqui. E o judiciário tem passado por isso, né, e é muito importante que as pessoas saibam que vem sendo feito um trabalho muito grande, coordenado, em todos os níveis, legislativo, executivo, judiciário, para que haja esse tratamento dos problemas sociais. Isso vem sendo feito. E como eu falei desde o início, mudar o mundo dá um trabalho. Leva tempo, né? E se a gente não começa a fazer de forma coordenada, permanente, isso não acontece nunca. Mas isso já vem sendo feito. Tanto que a visibilidade que o tema da violência contra a mulher tem hoje, ela não tinha há 20 anos. Então, hoje em dia, meio que aqui no Distrito Federal, toda mulher sabe que existe uma coisa que chama medida protetiva, que existe uma delegacia especializada de atendimento à mulher, inclusive existem duas, uma em Ceilândia e uma aqui na Asa Sul, e que ela pode ir lá, ao menos, buscar se instruir. O basicão, acho que todas já sabem. E aí a gente tem passado agora para buscar os meios de comunicação como uma imprensa protetiva e informativa. Os meios de comunicação conseguem chegar onde as nossas palestras não chegam. A gente pode escrever livro, fazer podcast, no judiciário, mas a gente não tem a penetração que a imprensa tem. E aí, quando eu falo meios de comunicação, eu estou falando todos, os formais, os informais. Às vezes é um podcast que vai viralizar e que vai conseguir chegar para todas as meninas que a gente quer alcançar. A gente nunca sabe quando a gente produz conteúdo, né, nas redes hoje em dia. E a gente quer, né, estabelecer, assim, umas orientações para que todas aquelas pessoas que produzem conteúdo, que elas saibam produzir de forma responsável, que saiba informar e proteger, e não reforçar o estereótipo. Então, são frases simples que são escritas, faladas, do tipo: e a polícia informou que aconteceu depois de uma briga por ciúmes. Talvez você ouça e fale assim: uma briga por ciúmes. O ciúme é um dos mais... o grande motivo da prática de feminicídios. Ele está ligado a 85% dos feminicídios no Distrito Federal. Né, ciúmes, posse e controle. Porque o que é o ciúme na sua mais alta potência? É dizer: você é minha e não é de mais ninguém. Se você não vai ficar comigo, você que é meu objeto, eu posso matar você. E tanto que quando a gente estuda sobre os sinais, ali, a violência simbólica nos corpos das mulheres, o que se faz? Destrói o rosto das mulheres, o seio das mulheres, a região íntima das mulheres. As facadas são feitas nesses locais, desfigura-se o feminino. Então, assim, é muito importante que não haja uma notícia dizendo que após uma discussão por ciúmes. Porque se você fala que foi uma discussão por ciúmes, você gera na população aquela ideia de que, não, foi só ciúmes.
como elas chegam pra gente no tribunal, as vítimas dizem, não, mas foi só uma briga por ciúmes. Não, não é uma briga por ciúmes. A gente precisa, né, parar de romantizar essa relação, assim, que é de controle, alguma coisa que é horrível. romântica ou nada. Há pouco né, tempo atrás, a Polícia Civil do Distrito Federal retirou da motivação, em todo o registro de ocorrência tem um cabeçalho e vem escrito lá motivação. Há pouco tempo atrás vinha escrito passional. Tá. Então foi um trabalho nosso na rede de mostrar, olha, tira isso daí, não existe crime passional, não é, porque o que é o passional? Imbuído de violenta emoção, por amor, por paixão, por sentimentos. Então assim, são coisinhas que parecem pequenas, mas que todas elas reunidas, e nós estamos forjando esse documento assim com 20 diretrizes, são coisinhas pequenas que a gente acredita que isso possa chegar a toda a população, uma matéria que não reproduza essas histórias e que a gente passe a centrar a redação, a narrativa na figura da vítima, né? Um respeito à vítima, evitar fotografias dos corpos das vítimas, respeitar os órfãos dos feminicídios. Vítima, né? A culpa nunca é da vítima. Exatamente. Não venha com uma frase do escrito, ai, porque ela era drogada. Não. Qual a importância disso? Se ela era drogada, ela podia ser morta? Não. Se ela era drogada, ela procurou? Não, ninguém queria ser morto. Então, assim... Não, até coisa simples. Eu estava num carnaval, por exemplo, um amigo meu estava até com a esposa dele e tal, e a filha, e aí ele a gente passou por um bloquinho e pegaram o celular dele, né? Aí quando a gente passou, as duas falaram assim, como é que você no Rio anda? Eu falei, gente, ele é a vítima. Ele não é para ser o roubado, né? Então, ele não deu bandeira, ele pode ficar com o celular na mão, ele pode fazer o que ele quiser. Então, não é por aí que a gente vai chegar imagina isso na questão da vítima de violência, né? Das mulheres e meninas, uma coisa assim que isso deve acontecer corriqueiramente. Corriqueiramente. Né? Até a doutora Renata tinha falado algo que eu queria voltar, que é sobre meninas vítimas de violência sexual. E eu ouço diversos depoimentos de familiares da vítima, não familiares do réu, familiares da vítima, avó, tia, prima, mãe, que vem dizer assim, ai, mas ela era uma menina muito dada. Ela era uma menina que ficava gostando de usar umas roupas que aparecia demais. Ela sempre foi uma menina muito bonita, chamava muita atenção. Quando o fulano chegava na casa, eu já falava pra ela, você troca essa roupa. Então, assim, e isso é dito com uma certeza, né? Elas têm certeza de que... Mas a menina tinha que ter se protegido. Então, assim, não é uma menina. E outro dia eu vi um dado que me assustou muito. 292 mil nascimentos de crianças, filhos de meninas de 14 anos. O que isso significa? O que é o estupro de vulnerável? É a conjunção, atos de violência sexual, incluindo conjunção carnal com menor de 14 anos. Se a menina deu à luz com 14 anos, são 292 mil estupros de vulnerável. Então, ou são as meninas... E o objetivo como isso, é isso. Né? Ou são as meninas que estão tendo relação sexual muito cedo, e eu duvido muito que elas queiram ter um filho com 14 anos de idade, até porque são menores ainda, não teriam nem esse querer, enfim. Exatamente. Mas, digamos, né? E o que aconteceu? O que houve? Às vezes era um namoradinho que tinha a mesma igualdade de poder ali, digamos que ele tinha seus 13, 14 anos, ok, foi algo que aconteceu, enfim, a sociedade vai tentar explicar. Às vezes um adulto já de 30, 40 anos que está ali se aproveitando daquela menina, mas mesmo que seja um menino da mesma idade dela, a vida dele vai seguir igual. Ele vai continuar na escola. E a sociedade é tão machista que vai chegar para essa menina, mas também, né? Então, assim, e vão condenar esta menina, que vai perder o ano letivo, que vai ter o corpo dela totalmente modificado, que já vai entrar no mercado de trabalho com uma criança. É um maior indicador de evasão escolar. Então, assim, olha que correlacionado diretamente, né? Tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Doutora Renata, nossos ouvintes são profissionais de saúde, profissionais da educação, das políticas públicas, mas temos também, né, mulheres e homens que ouvem o nosso podcast. Falando para esse público, né, quais as recomendações, assim, como incorporar alguns desses elementos que você trouxe, tão importantes,
para o cotidiano profissional e também da própria vida deles e delas? Eu acho que o fundamental é a gente estar o tempo todo estudando isso, né? Se debruçando mesmo sobre esse referencial teórico, porque aí isso ajuda a gente, nos capacita mesmo para fazer um atendimento mais especializado, né? Entender os fenômenos da violência doméstica, entender que essas mulheres que chegam, homens que chegam, eles têm uma história que está marcada pela violência. Então, perguntas que a gente não faria de modo geral, né? Assim, quando a gente pensa num atendimento, né, adequado, mas ali fica mais grave ainda, né? Então, esse cuidado e esse olhar é muito importante. Então, você não vai, né, não, por exemplo, questionar uma vítima de violência doméstica. Por que você, né, ainda está com ele? Por que esse porquê, né, que vem bem, né, em relação ao que a gente estava trazendo agora. Isso vai trazer para ela uma responsabilidade, né, uma responsabilização ali pelas violências que ela está sofrendo, desconsiderando todas as anestesias, tudo aquilo que ela já está atravessando. Então, fazer os atendimentos sempre com uma escuta ativa. Isso é importante em qualquer atendimento que a gente faça, mas eu penso que nesse tipo de situação isso precisa ser redobrado, né? Ouvir, entender, ajudar essa mulher a se fortalecer, porque é isso. Muitas vezes ela vai estar isolada socialmente, ela vai estar desamparada, ela não vai ter recurso, ela vai estar naturalizando, minimizando, e aí a gente precisa mesmo ajudá-la a sair dessa situação. Olha, muito obrigado por isso, porque realmente a gente considera, dentro do trabalho que a gente desenvolve, esse seu ponto fundamental. Então, realmente espero que é isso, né? Essa busca ativa, né, por conhecimentos e para entendimento dessa realidade. Eu queria também a sua fala final do expectativas para o futuro, né? Tantos desafios, tantos obstáculos, mas tem profissionais, né, como você vem atuando aqui no Tribunal de Justiça, dentro de um aspecto até multidisciplinar, né, de uma juíza, né, que poderia estar ali no judiciário, cumprindo ao pé da letra a lei ali, né, que a gente sabe que isso, e sai desse aspecto mais instrucional do judiciário para um lado educativo, humanizado, coisa linda, né? Olha, eu diria que esse é um movimento muito grande dentro do judiciário, né? Existem muitas Fabricianes, existem muitos homens também trabalhando por isso, né? É importante que não seja só uma luta das mulheres, é uma luta de toda a sociedade ganha, inclusive economicamente, com o fim da violência contra a mulher. Sem dúvida. Porque isso há perdas milionárias. Exato. E eu sou muito otimista, porque o só fato de nós termos hoje 19 varas especializadas de violência doméstica no Distrito Federal. Impressionante. Isso já é importante. O fato de nós termos uma coordenadoria da mulher, o fato de nós termos uma integração com as políticas públicas, claro, falta sistema, falta servidor, falta estrutura, falta muito. Mas nós estamos trabalhando, né? E aí é importante que as pessoas de bom ânimo, que elas não desanimem, que elas persistam, porque o caminho é muito longo. E às vezes cada pessoa tem ali a sua iniciativa isolada, né? Busque a sua rede, né? Faça o seu pequeno programa que é baseado no seu voluntarismo, faça ele se tornar mais institucionalizado, que a gente tenha instituições mais fortes, né? A gente precisa de políticas públicas, sim, mas a sociedade civil organizada pode tanto cobrar as políticas públicas, como ela também realizar muito. Isso é cidadania, isso é desenvolvimento. Então, eu acho que todas as pessoas têm muito o que fazer no seu pequeno âmbito de atuação, ou se o seu âmbito de atuação, seu poder for maior, você pode também fazer muito. Para as mulheres que nos ouvem, é muito importante alguns detalhes aqui de todo enfrentamento à violência. Medidas protetivas salvam vidas. Isso nós temos como muito certo. Medidas protetivas salvam vidas, isso é estatisticamente medido, isso é da nossa experiência. Não só a medida protetiva, né, há algumas providências, como o programa Viva Flor, que é o botão do pânico da segurança pública, as tornozeleiras eletrônicas, o acompanhamento pela equipe da Polícia Militar, que chama Provid, os atendimentos psicossociais,
né, feitos pelo tribunal, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, as parcerias que existem com as faculdades de psicologia, os equipamentos das secretarias aqui de governo que atendem as mulheres. Busque ajuda. Mulheres, busquem ajuda, né? Às vezes a mulher não está pronta para retirar aquele homem que um dia foi seu sonho de vida, retirar ele da casa abruptamente com uma medida protetiva. Se você não está preparada para isso, frequente grupos. Às vezes é o grupo da igreja, às vezes é o grupo do CRAS, da assistência social, às vezes é o grupo da UBS, a unidade de saúde tem um grupo lá feito para falar sobre esses temas. Esteja com outras mulheres, crie espaços em que vocês falem sobre isso. São as manicures que estão no salão, são as pessoas que estão varrendo a rua, são os professores que estão na escola. Todo espaço é importante para a gente falar sobre isso. Pediu a medida protetiva, não conseguiu, por algum motivo foi indeferida, sempre há a possibilidade de ir ao Ministério Público e levar os elementos, porque às vezes o que acontece? A mulher registra uma ocorrência, ela fica lá contando durante 2 horas. A ocorrência vem escrito 3 linhas. Aí a gente, não, ela precisa contar, né, muita coisa e tal, aquilo precisa estar no processo para que a gente conheça aquela história. Foi mal atendida na delegacia, existe ouvidoria da mulher no Ministério Público, existe corregedoria da Polícia Civil, existe ouvidorias a nível nacional, tanto no Ministério Público como no Conselho Nacional de Justiça. Hoje há um trabalho muito grande pela não revitimização. A mulher não pode chegar no judiciário e sair dali mais ofendida do que chegou. Claro. A própria estrutura do judiciário já é uma estrutura de poder. Então, só entrar no fórum, só falar com a figura de uma juíza, um juiz, a pessoa já se sente intimidada. Mas, se além disso há perguntas revitimizantes, colocar o réu na frente da vítima, práticas que reforçam estereótipos, enfim, tudo isso, leve isso a conhecimento das ouvidorias, né? Existem canais de denúncia, tanto nos estados como a nível nacional, e isso é muito importante, porque é quando o usuário do serviço fala na cúpula o que é que está acontecendo de errado, que a gente tem condição de dar a cúpula melhorar o serviço. Né? E não é para ficar lá discutindo com o agente de polícia na delegacia, discutindo no fórum, não. Há instrumentos de controle para todo o sistema. Se alguém está fazendo uma coisa que está ofendendo a sua dignidade, provavelmente essa pessoa está agindo desconformidade com a norma. Porque a norma hoje em dia é para o tratamento humanizado de todas as pessoas no judiciário. E é isso que a gente trabalha. Então, mulheres, façam as suas denúncias, peçam as medidas protetivas. Se chegou depois, não, diminuíram os fatores de risco, quero voltar com ele já participou do grupo de homens, ele já foi para o AA, ele já diminuiu o álcool, a droga, a gente se mudou daqui, enfim, reduziram os fatores de risco. Quer restabelecer o convívio? Só pedir, a gente retira a medida protetiva. E um último ponto, que muitas mulheres não denunciam, porque acham que se eu denunciar ele vai ser preso. Não quero que meu marido seja preso. Vai ser preso, primeiro, numa violência extremamente grave ou letal, ou na situação de descumprimento das medidas protetivas, que isso a gente leva muito a sério, porque você tem uma ordem, se afaste dessa mulher, e esse agressor continua indo lá, perturbando, não está respeitando, aí, enfim, a gente ou tem a tornozeleira eletrônica ou a prisão preventiva, que ela é muito pedagógica, ela é muito importante, porque ela demonstra limites claros à atuação daquele indivíduo e tem sido muito eficiente a atuação da justiça, junto com a segurança, a assistência social, para que a gente passe, né, esse momento da situação de violência doméstica e que essa mulher siga a sua vida. É uma forma de aproximar esse agressor também de medidas educativas, né, para sua autorreflexão também tão importante. Doutora Fabriciane, um prazer. Doutora Renata, que honra tê-las aqui com a gente. Espero tê-las novamente aqui daqui a um ano para a gente poder conversar, ver o que avançou, né? Então esse foi o episódio de hoje do Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo. Então até um próximo episódio.